vamos então para o professor Paulo Neto, subejamente conhecido de todos nós, professor do Instituto de Serviço Social de Lisboa de 76 a 79, certo? Mas depois no Instituto Superior de Economia também, no atual ISEG, na altura ISE, não é? Também. Terminou depois a sua carreira profissional na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor emérito dessa universidade, mas também deu o seu contributo enquanto docente na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também começaste na Universidade de Juiz de Fora, não é verdade? Universidade, a USP, o CP, Pontifícia, a PUC, desculpem, a PUC de São Paulo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro teve a sorte de o ter como docente. Nós, no Instituto, tivemos também o privilégio de o ter como docente no mestrado. Vamos tendo também a possibilidade de o ter aqui como mestre nas nossas aulas de doutoramento, aqui na Universidade de Lusíada. Foi um professor que ajudou a edificar o serviço social em Portugal depois de 25 de Abril, que deu um apoio inestimável na reorganização do Instituto de Serviço Social. Alguns de nós não temos consciência disso, não temos a informação precisa relativamente a isso, mas ainda havemos de fazer a história também do Instituto, do que foi o Instituto depois do 25 de Abril e de contributo de figuras-chave do Serviço Social, uma delas o professor Paulo Neto. Eu tive o privilégio de ter sido sua aluna em 1977, estamos todos velhos, não é? E ainda bem que o tive como professor. Eu já lhe contei, foi o facto de ele ter sido meu professor que impediu que eu tivesse desistido do curso e de ser assistente social, porque eu estava numa fase de muita contestação à orientação da formação, àquilo que era o nosso papel na sociedade, andava um bocadinho, enfim, desgostosa com isso e achava que não queria ser assistente social. Em boa hora fui sua aluna, até hoje, daquilo que foram os conteúdos da sua disciplina, até hoje me influenciam muito. O meu interesse pelo serviço social de comunidades vem daí, portanto eu sou uma profissional do comunitário, do coletivo, graças ao professor Paulo Neto. Mas eu penso é que todos nós, enquanto assistentes sociais, muito lhe devemos, mas não só nós enquanto assistentes sociais, a sociedade, não só a sociedade brasileira, a sociedade portuguesa e o mundo, digamos assim, ele vai matar-me por eu estar a dizer isto, mas eu digo o mundo, não é o mundo todo, com certeza, mas o professor Paulo Neto tem uma vasta obra também publicada em várias línguas, não é só na portuguesa, e por isso eu falo no mundo, digamos assim. E, obviamente, eu diria que as suas principais obras estão ligadas ao marxismo, a vários autores marxistas, mas ele é, sobretudo, um democrata com a preocupação de estudar a sociedade e de estudar o lugar do homem na sociedade. E nós hoje esperamos ouvi-lo aqui sobre este caminho e esta relação entre Portugal e o Brasil. Provavelmente ele não se vai concentrar naquilo que foram os seus dias aqui no exílio em Portugal, mas vai, talvez, estabelecer esta relação entre o que foi o nosso Estado Novo, o Estado Velho do Brasil, a ditadura brasileira também, e aquilo que foi a abertura da nossa sociedade, do nosso regime político com o 25 de Abril e como é que ele pode ter também impactado do outro lado de lá, no nosso país irmão.
Não é? Teresa, eu tinha aqui isso, mas eu depois ponho-me a falar e esqueço-me, não é? Obviamente que o professor Paulo Neto, além de emérito da Universidade, professor emérito, nós tivemos a honra de o agraciar com um honoris causa aqui o Instituto de Serviço Social de Lisboa, a Universidade de Lusíada, portanto teve esse privilégio de contar com ele e portanto ele agora é um dos nossos também, certo? É um dos nossos. Meia hora, por favor, professor. Quando estiver chegando. Bom dia. Eu queria dizer, em primeiro lugar, da minha alegria de retornar à Universidade de Lusíada, que eu não sei se teve a sensatez de me oferecer o título de doutor honoris causa. Mas vocês não foram os únicos a serem insensatos. Eu quero dizer que eu sou muito grato à Universidade de Lusíada, ao Instituto Largo do Metelo, que hoje faz parte, não é? Com todo o seu acervo bibliográfico, documental, histórico e de recursos humanos, faz parte hoje da Lusíada. Quero dizer que é muito bom voltar a essa casa, especialmente voltar a essa casa. Eu não estava nos meus planos vir aqui falar com vocês, não. Estava nos meus planos, no dia de amanhã, me concentrar ali ao pé do Henrique VII, oitavo, não sei, Eduardo VII, e descer até os restauradores. Os homens, as mulheres, não é? A gente tem sempre referências na vida. Eu tive 2 revoluções na minha vida como referência. Eu era um adolescente quando os barbudos desceram da Sierra Maestra e encontraram organizada a resistência nas cidades e derrubaram Fulgêncio Batista. Essa foi a revolução com a qual eu entrei na vida. E tive uma revolução que foi quando eu estava entrando na minha maturidade, que foi a Revolução dos Cravos. Eu devo muito à Revolução dos Cravos, eu devo muito a Portugal. Eu não sou brasileiro, eu sou luso-brasileiro, não é? Meus filhos passaram a sua primeira infância aqui, aqui eu tive trabalho, encontrei amigos que estão todos meio velhinhos e meio xexé da cuca, igual a mim, hein? E quero dizer para vocês que é com muito prazer que eu estou aqui. É uma forma de eu comemorar também o 25 de abril. E agradeço a oportunidade, porque acho que ninguém entende o 25 de abril se a gente não estudar livros desta jovem senhora que está aqui a meu lado, que eu vim para cá hoje também, porque queria conhecê-la pessoalmente. Eu quero lhe dizer que com seus estudos do Portugal salazarista e pós-salazarista, eu aprendi muitíssimo. Eu não sou muito diplomata acadêmico, não, nessas diplomacias de que a Júlia, os meus títulos, livros. Eu sou meio duro, mas quero lhe dizer que o que eu aprendi com a professora Irene me ajudou a entender Portugal. E nós estamos aqui para entender um pouco o 25 de abril, não é? Ela deu os elementos, eu diria, históricos sociais, para mostrar esse contraste absoluto entre os tempos da velha senhora e o que se abriu, a madrugada que se abriu, a alvorada que foi abril. E a gente sabe que os cravos murcharam um pouco, não é? Mas não morreram.
Eu quero refletir aqui um pouco, dar alguns elementos para que vocês se movam para saber como é que esta revolução, que não mudou radicalmente a vida portuguesa, que não rebateu fortemente na constituição de países africanos, que não afetou o equilíbrio geopolítico da Europa. Quando Carlucci, se vocês identificarem, foi um embaixador, depois dirigente da CIA, que influiu muito no processo português depois do 25 de novembro, o negócio deles aqui, não nosso, nem dos portugueses, era começar a evitar qualquer problema para a NATO. Nós estamos sabendo o que é a hipertrofia da NATO nos dias atuais, não é? A Revolução Portuguesa afetou profundamente o mundo. Como é que um paiseco pequenininho, que se eu tomo uma bicicleta e pedalo muito, ou caio na Espanha, ou caio no mar, pode ter essa significação? Hoje aqui é o dia dos poetas, hein? É bom lembrar um poeta cujas posições políticas eu sempre tive divergências. Mas a arte é capaz de sobrepor a tudo isso. Eu me reporto a Manuel Alegre. Um país tem o tamanho dos seus homens. E hoje nós acrescentamos, e as suas mulheres. Eu quero lhes dizer um pouco como é que o lado de lá, sabe aquela colônia que ficou esquecida, depois foi muito revitalizada no século XVIII e rompeu laços de dependência, apenas rompeu superficialmente com a metrópole. Como é que lá nós vimos, como é que lá se viveu o 25 de abril? E eu, desculpem, mas também, já que elas fizeram referências às oradoras que me precederam, eu quero lembrar daquele que é, a meu juízo, um dos maiores poetas brasileiros. Aliás, premiado aqui o ano passado com o Prêmio Camões, um homem da minha geração, que é Chico Buarque. Prestem atenção. Em 1973, nós, no Brasil, amargávamos o pior período da ditadura instaurada pelo golpe militar, cívico-militar, porque teve apoio de massa, de 1º de abril de 1964. A 1º de abril de 1964, dá-se um golpe de Estado no Brasil. Eu não sei se aqui, os anos que eu passei aqui, eu não me recordo de comemorações intensas do 1º de maio, como do 1º de março, como 1º de abril, como o Dia da Mentira. No meu país é o Dia da Mentira. Foi quando deu-se o golpe e se instaurou uma ditadura que primeiro era, até 1968, uma ditadura reacionária. A partir de 68, ela se transformou numa ditadura militar fascista que utilizou o terrorismo de Estado para liquidar a oposição democrática, o campo democrático. Pois bem, em 1973, sob esse estado de coisas, Chico Buarque, que já tinha podido voltar ao Brasil, ele teve um período de exílio, mas ele estava meio caladão lá, não é? E Rui Guerra, um moçambicano que emigrou para o Brasil, retomaram com inspiração numa tragédia grega uma peça, construíram uma peça, a que deram o nome de... Eu trouxe uns papelinhos aqui, porque já estou ficando assim, viu, queridos? Em Gota d'Água. Em 1973, eles compuseram essa peça, onde, retomando uma temática da guerra
contra a ocupação holandesa no Nordeste do Brasil, exatamente no Recife, as autoridades portuguesas e os seus seguidores no Brasil incriminam como traidor a um tipo que ficou do lado dos holandeses, Calabar. Eu aprendi na escola que Calabar foi o primeiro traidor brasileiro. O Chico Buarque e o Rui Guerra reconstroem de maneira genial como é que as autoridades lá viam Calabar, o traidor. E diziam mais. A música está aí disponível para vocês. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Vai tornar-se um imenso Portugal. Quem estava no poder, a nossa ditadura de lá, sonhava em transformar o Brasil num imenso Portugal. Muito bem. A peça é de 73. Vem o 25 de abril. E essa canção se tornou a nossa canção. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, vai tornar-se um imenso Portugal. Eu estou utilizando isso como mote porque, na verdade, foi isso que a Revolução Portuguesa, do ponto de vista simbólico, e não desprezemos nunca o ponto de vista simbólico, marcou entre os brasileiros. A massa da população brasileira, em 73, já não era mais a base social da ditadura. A base social da ditadura instaurada em 64 reduzia-se cada vez mais. Chega à presidência da República um general, Ernesto Geisel, que vê como inadiável uma autorreforma da ditadura. É ele que promete a anistia ampla, geral e restrita. Não foi ampla, não foi geral e muito menos irrestrita. É ele que designa um sucessor, outro general Figueiredo, que diz, em janeiro de 79, lugar de brasileiro é no Brasil. Eu estava exilado aqui, né? Eu disse, é a senha para voltar. Pois bem, primeira lição. Em 6 meses, uma canção mudou de significado. Nada está parado. Vida, história e política é movimento. A vida não é um lago, a vida é um rio. E Chico Buarque teve o mérito, não é, de quando todo mundo via o lago, ele viu o rio. Mas isso tem uma história, que eu não vou poder contar para vocês em 30 minutos. É a história da resistência antifascista dos portugueses no Brasil. Comecemos por observar uma coisa. Os fluxos migratórios de Portugal para o Brasil começam no século XVI, não é? E se acentuam claramente no século XX. Eu também vou saltar o meu esqueminha aqui, como fez a professora Irene, senão a gente não sai daqui. Portugueses sempre foram para o Brasil. Até o início do século XIX, foram como os donos daquela terra. A partir de 1822, com a ruptura dos laços políticos do Brasil com a metrópole, aliás, operada por um português, não é? A imagem dele está ali no Rocio, lá no alto, não é isso? Aqui é o Pedro IV. Sim, Pedro IV. Sim. Pois é. Sim. E lá é o Pedro I, não é? Não se esqueçam que D. João VI e sua ilustre mãe, Dona Maria, a louca, não é? Residiram por lá. A sede do Império Português
entre 1808 e 1820, quando o pessoal do Porto, estou olhando ali para minha companheira do Porto, quando o pessoal do Porto resolve fazer a tal a Revolução Liberal, o Dom João deixa o filho lá e diz, olha, antes que algum aventureiro passe a mão na coroa, você trate de se apoderar dela. Assim se rompem os laços políticos. Mas atenção, os fluxos migratórios portugueses, e não apenas de portugueses do continente, não é? Mas de Ilhéus para o Brasil prosseguem em ritmos diferenciados, com uma imigração muito diferenciada, basicamente de trabalhadores rurais, mas já no século XX, essa imigração portuguesa que prossegue envolve pequenos burgueses aqui, operários aqui e artesãos. No século XX até 1950, essa imigração é muito diferenciada, muito diferenciada. Não há a imigração portuguesa, a imigração do norte, especialmente do norte. A alentejana é, pelos dados que eu estudei há algum tempo atrás, era até os anos 50 quase residual. Então você constitui no Brasil, em todos os estados da Federação Brasileira tem presença portuguesa, mas você constitui em alguns estados uma presença dominante, marcante dessa imigração. No Rio de Janeiro e, sobretudo, em São Paulo. Pois bem, essa imigração, não é? Tinha, eu diria, na sua cúpula, naqueles que, mesmo buscando ganhar melhor a vida no exterior, você tinha alguns pequenos burgueses que lá vão se transformar em grandes burgueses. Não é necessário dizer qual a posição política desta gente. É meio duro falar, né? Realmente eu não gosto muito de burguês, não. Em todo caso, o que esse segmento, não é, vai ter lá no Brasil uma posição de clara defesa do Estado Novo. É preciso tomar cuidado quando vocês ouvirem um brasileiro e falar em Estado Novo, porque nós tivemos lá também, instaurado em 1937 e durou até 45, num Estado Novo que tinha elementos tão protofascistas e que eu posso dizer, ouvindo os que me antecederam, Deus, Pátria e Família, essa coisa foi aplicada lá. Aliás, como essa gente é pobre de imaginação, não é? Eu não sei como é que estão fazendo aqui, mas durante 4 anos, um capitão delinquente do exército lá no meu país, ele casou 3 vezes. Mas ele está na defesa de Deus, Pátria e Família. Eu acho isso super... É, claro, isso é super educativo. Pois bem, essa colônia portuguesa, que se constituiu, insisto, do século XVI e, fundamentalmente, até os anos 50, o início dos anos 50 no Brasil, e é uma colônia que tem expressão difusa em todo o país, hein? Atenção, do norte ao sul. Mas ela se concentrou, até os anos 50, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E por que é preciso dar ênfase a essa concentração? Porque a capital do Brasil, até 1960, foi o Rio de Janeiro. Era o centro das decisões políticas. E São Paulo já era a locomotiva dinâmica economicamente que puxava todos os outros estados como vagões. Mas a partir especialmente de 1958,
por razões que vocês todos conhecem, as fraudadas eleições, onde Salazar, mais uma vez, engrupiu os portugueses, mas houve pela primeira vez uma candidatura dissidente do fascismo. Eu sei, não vou discutir aqui com a professora, porque ela sabe muito mais do que eu. O regime salazarista, eu o considero, eu e outros, um regime fascista. Mas há uma discussão muito grande com relação a isso. Eu não quero entrar nisso. Vou falar isso, o fascismo português. Mas é preciso tomar cuidado para não simplificar, e há polêmicas sérias em torno disso, com intervenção de historiadores portugueses, de juristas portugueses que merecem atenção. O fato é o seguinte: pela primeira vez em 58, Salazar tem um adversário que consegue unificar as oposições. Muito bem. A partir daí, especialmente um tipo novo de imigração portuguesa vai para o Brasil. O extrato intelectual. Eu não posso perder tempo aqui, nem perder o tempo de vocês, mas eu faço questão. Oi? Ai, caramba, me dá, faz de conta que são 10. Vamos dizer, quem apareceu para viver no Brasil? Alguns, eu aqui fiz uma seleção absolutamente arbitrária. Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena, Alfredo Pereira Gomes e Rui Luiz Gomes. Eu quero dar destaque a esses dois, porque eram já aqui representantes ilustres da reflexão matemática. Estes homens vão para o Brasil, ficam lá, eu diria que até 74. E eles constituem um núcleo eu diria, um núcleo inicial do INPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que foi a primeira grande instituição brasileira de pesquisa matemática. A presença portuguesa lá. Olha, muito obrigado, Salazar, que fez com que esses caras fossem para lá. Atenção! Um jornalista importante como Miguel Urbano Rodrigues, Vitor de Almeida Ramos, o historiador Joaquim Barradas de Carvalho, Jaime Cortesão. Agora, você tem um extrato intelectual anti-salazarista e que se localiza, olha que coisa interessante, não no Rio e São Paulo, se localiza em São Paulo, mas também no Recife. Meus amigos, essa gente, olha, eu podia alongar essa lista. Essa gente aqui não é uma gente qualquer, não. É uma fina intelectualidade. Eles chegam lá e, em 1956, iniciam um projeto. A imigração dessa gente se adensa, sobretudo, a partir de 1958. Mas já em 56, 57, tem um projeto de um pequeno grupo em São Paulo que vai crescer muito, que vai constituir um jornal chamado Portugal Democrático. Esse jornal circulou pouquinho de 56 a 58. De 58 para frente ele cresceu e ele, naturalmente, perdeu a razão de ser em 1975. Atenção! É claro que na cultura brasileira, uns intelectuais, quase todos a soldo do poder de lá, adoravam a ditadura salazarista. Mas é preciso mencionar um que não foi um intelectual a soldo do poder, mas foi um intelectual de muita importância no Brasil, embora fosse extremamente conservador. Eu não estou dizendo reacionário, hein? Conservador. Gilberto Freire. Gilberto Freire, que faleceu nos anos 70, era do Recife, mas ganhou, eu diria, visibilidade para além do Brasil por algumas obras muito importantes acerca da formação social brasileira. E onde ele trata, com o seu viés conservador, ele trata a influência portuguesa.
né? Sobrados e Mucambos, que é uma das suas obras clássicas, Casa Grande e Senzala. Mas, politicamente, ele era muito conservador. E nos anos 60 e 70, cresce o exílio português e a oposição portuguesa à ditadura salazarista. Ele faz declarações e faz manifestações assim de amor a Salazar. Isso era o que expressava a cúpula do exílio português, cúpula econômico-social, mas não só. Em 1955, ganha as eleições no Brasil uma figura que foi muito importante na história brasileira e que viveu aqui em Lisboa. O restaurante Galeto, ali na Avenida... Escuta, na Avenida da Liberdade. É a Liberdade da República, não sei. É República. República, não é? Foi inaugurado no princípio dos anos 60 e ficava aberto até 10 horas, meia-noite. Esse cara veio... cuidado quando você serve muito à direita, porque você acaba exilado, hein? À direita! Ele serviu, como vocês vão ver, ao salazarismo lá. Foi o presidente Juscelino Kubitschek. Ele abriu os caminhos para a democracia no Brasil. Mas a política externa dele era extremamente conservadora. E, atenção, quando essa oposição portuguesa exilada lá começa a trabalhar, ele, Juscelino... Aí eu falei no Galeto, eu tenho que explicar por quê. O Juscelino foi exilado em 1965, 66. Veio para Lisboa, viveu aqui cerca de um ano e era um tipo muito alegre, bom dançarino. E não tinha vida noturna em Lisboa. O restaurante, o bar que fechava mais tarde era o Galeto. Então ele ia para lá toda noite. Fez do Galeto uma espécie de escritório, mais de escritório. Ele lá recebia as pessoas, tornou-se muito popular entre os moços que servem. Muitos anos depois eu vim aqui, fui ao Galeto, porque eu queria conhecer. Havia lá ainda moços que já não estavam velhos na idade, que se lembravam com enorme simpatia do Juscelino. Mas vamos esquecer do Galeto. O Juscelino nomeia para cá, como embaixador, um homem advogado, jornalista, excelente escritor. Ele o nomeia para a Embaixada do Brasil aqui em Portugal. Esse fulano fora seu chefe da Casa Civil no Brasil. Ele manda o cara para cá. A casa do cara, eu estou falando cara, é a cara do embaixador Álvaro Lins. Ficava na rua Maria José Cardoso, como é que era? Antônio Maria Cardoso. Do lado estava aquele edifício, né, da cultura portuguesa, de como o Salazar tratava não só a cultura, mas da PIDE. A mulher dele, do nosso embaixador, ouvia os berros. Certamente era gente cantando, fado, né, ali. E um sujeito caiu lá de cima. Ela viu. Chamou o marido. Disse, olha, aqui a PIDE mata mesmo. Certamente foi apresentado como suicídio, se eu não estou... Não é? Era um militante comunista, ou ainda de esquerda. Era comunista. Era, né? O Álvaro Lins disse, esse negócio não pode continuar. Mas ele já tinha um problema antes. Em 59, o general Humberto Delgado, Salazar, a PIDE, estava atrás do Humberto Delgado. O Humberto Delgado pediu asilo político. O embaixador Álvaro Lins disse, asilo político é um direito, está previsto
Está previsto nas legislações internacionais. Entrou. O Juscelino Kubitschek, presidente da República lá, que adorava Salazar e defendia o colonialismo português, não há asilo político para o general Humberto Delgado. Chama a polícia e o entrega. Os homens se definem, homens e mulheres se definem às vezes por um único momento da sua vida. Álvaro Lins diz, daqui ele não sai, só sai para o exílio. E o Álvaro Lins garantiu a sobrevivência do general Sem Medo, que foi para o Brasil. Isso estremeceu as relações diplomáticas. Meu Deus do céu, 2 minutos. Então, deixa eu só dizer o seguinte. Vem a ditadura, Juscelino entrega o cargo no dia 31 de janeiro de 1961. Quem ganhou as eleições foi um vulgar demagogo chamado Jânio Quadros. Mas atenção, mesmo os vulgares demagogos têm coisas engraçadas na vida. Eleito em outubro de 60, ele faz uma viagem pela Europa, faz uma viagem de navio, a Itália, a França. Não para em Espanha, mas aqui o navio parou. E a imprensa portuguesa viu que ele não desceu do navio e foi lá entrevistá-lo. E esse cara disse uma coisa que foi muito importante para nós brasileiros. Não piso em terra onde há regime ditatorial. Vocês não sabem o efeito disso. Então teve a crisezinha com o Álvaro Lins, o sucessor do Kubitschek diz, isso aí é uma ditadura. E tem um tipo, eu acho meio amalucado, hein, professora? Um tipo chamado Henrique Galvão. Sim. Que, nessa conjuntura, sequestra o grande navio português. Isso era uma época de navio, viu, gente? Há pouco avião cruzando aí. Fazia-se turismo, se viajava de navio. O Santa Maria. Muito bem. O sequestro é feito nas Antilhas. Para onde é que vai o navio Santa Marina? Henrique Galvão, eu vou para o Brasil, que lá vão me receber. Não, só vão me receber depois de ter se consolidar o asilo político para o Delgado. Então, o Galvão navega há algum tempo com Santa Maria, esperando que assumisse o governo o Jânio, que aqui tinha dito, num piso em terra onde tem ditadura. O Jânio assume no dia 31 de janeiro e no dia 1º de fevereiro o Santa Maria aporta onde? No Recife. Eu estou dando esses dados que estão assim, provavelmente, eu imagino que a maioria de vocês, até pela idade, não conheça muito essa história. Como foram contradições mesmo no Brasil. Me dá só 2 minutos que eu termino. Como foram contraditórias as relações do poder político brasileiro com Portugal. Mas a contradição aparece mesmo quando, no governo Geisel, aquele em cuja véspera o Chico Buarque está dizendo ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Vai... O governo Geisel é um governo extremamente reacionário. Atenção, extremamente reacionário. Iniciou a liquidação física dos seus opositores que vinham. Ele não iniciou essa repressão, mas ele, Geisel, levou ao final. Isso está documentado. Ele diz que tem que matar esses caras. Eu estou vivo aqui graças à solidariedade dos democratas brasileiros e à solidariedade internacional. Eu sou da geração que estava no... Muito bem. É este governo do general Geisel
que é posto diante de uma situação complicadíssima. Tem a revolução aqui. Uma consequência imediata é a ruptura do estatuto de colônia dos que hoje nós chamamos de PALOP. E tinha um especialmente problemático, que fica na costa ocidental da África. É riquíssimo em recursos minerais. Eu estou me referindo a Angola. Empresários brasileiros já estavam de olho em Angola, já desde antes. E o governo que assume em novembro, em função dos acordos de Alvor, etc., é o governo do MPLA. Eu tenho a bandeira portuguesa sendo arriada e a bandeira do MPLA subindo com o meu querido Rosa Coutinho. Eu sei que a senhora não gosta dele. Vocês não sabem o que isso significou. Vocês sabem qual foi o primeiro país do mundo a reconhecer o governo instalado em novembro pelo MPLA? Queridos, foi o governo brasileiro, com o general Geisel à frente. Notem, a Revolução Portuguesa, o 25 de abril, não afetou o equilíbrio estratégico aqui da Europa, não. Pôs um problema para a política externa brasileira que acabou rebatendo na política interna brasileira. Porque como é possível reconhecer, primeiro Estado do mundo a reconhecer o governo do MPLA e reprimir aqui exilados portugueses e a esquerda brasileira? É claro que a democratização, a restauração democrática no Brasil, que vem ao fim do governo Geisel, não é resultado das posições de Geisel. Geisel parte para uma autorreforma diante das mudanças do mundo. Olha Angola ali, olha lá Portugal, mas também diante da pressão da luta do povo brasileiro. Mas o que eu quero sinalizar é que, para terminar, é que essa revolução de vocês bateu no mundo inteiro. E no Brasil bateu de forma clara. Tínhamos uma elite intelectual que fazia oposição ao salazarismo e tínhamos um Chico Buarque que sacou que as coisas iam mudar. O personagem que diz, ai, este país ainda vai cumprir seu ideal, vai tornar-se o imenso Portugal, enunciou uma prospecção que nós não alcançamos, não nos tornamos, lamentavelmente, um imenso Portugal, mas aprendemos muito e fomos capazes de nos, com a Constituição de 1988, de nos redemocratizar. Claro, e agora eu termino. A história, eu estou convencido disso, não é um carro que anda apenas com as marchas engatadas para frente e ascendente. Ele às vezes para, tem que dar um ralantice, que se fala aqui, e às vezes recua. Nós vivemos essa fase agora, 4 anos. Não prevejo o futuro imediato muito luminoso para vocês. Mas isso é problema de vocês. Mas o que eu sei e que deve ser a rota de todos nós, é que a humanidade, até hoje, o exemplo mais recente foi a 8 de maio de 1945, quando o soldado soviético, é bom lembrar isto, quando o soldado soviético mete a bandeira vermelha na última torre de pé do Reichstag. Naquele momento,
a humanidade estava à beira de mergulhar na barbárie. Ela recuou e não mergulhou na barbárie. Eu, que sou um pobre escriba da margem da Rive Gauche, mas do Paraibuna, não é da Rive Gauche de Paris, eu estou convencido, absolutamente convencido, que a humanidade não vai bovinamente para o matadouro. Então é possível, após um recuo, um salto para o futuro. O 25 de abril permite-nos descortinar o futuro, onde será possível que homens e mulheres vivam sem exploração, sem opressão e sem alienação. Por isso esses escravos estão vivos. Muito obrigado. Muito obrigado, caro professor Paulo Neto, caro mestre, como lhe costumo chamar. A história é muito importante. Nós sem história não encontramos o caminho, não é? O caminho para o futuro. Não sei quanto tempo ainda temos, já não dá para perguntas, para questões. E o dia? Muito bem, muito bem. Tem então, outro painel em seguida? nós conversamos lá fora, de qualquer forma. Quem quiser falar com a professora Irene Pimentel, com o professor Paulo Neto, ali ao pé do cafezinho, certamente alguma questão pode ser ali levantada. Resta-me então agradecer a professora Irene Pimentel, muito obrigada por estar connosco e por trazer essa informação tão importante para nós estudarmos o nosso Portugal e para podermos, através da história, pensar como é que queremos continuar a construir o futuro, da mesma forma com o professor Paulo Neto. Aquilo que nos trouxe também, no fundo, faz-nos refletir sobre isso, não é? É preciso conhecer a história para podermos avaliar até o que é que se está a passar neste momento e para as nossas opções relativamente àquilo que é o caminho a construir. Muito obrigada e obrigada a vocês também por este tempo todo.